Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é digno, Pai. Digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Pai. Aleluia. Aleluia. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos fizeste, Senhor, sacerdotes, Senhor, sacerdotes reais, Senhor, para estarmos, Senhor, ministrando ao Senhor, Pai. Louvores e adoração, Senhor. Louvores e adoração, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade do nosso meio, Pai. Tu tens liberdade do nosso meio, Pai. Aleluia. Eu sei que a palavra que sai de mim, Senhor, é uma, Pai, mas o Teu Espírito, Pai, Ele rega essa semente, Pai. Ele trata individualmente com cada um de nós, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Senhor, caia em terreno fértil, Pai. Que ela se multiplique, Senhor. Ela ganhe vida, Senhor. Ela crie raízes, Senhor. Aleluia. E desperte, Senhor. Desperta no Senhor para aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, Pai, reunidos em Teu nome, Pai, te louvando e adorando, Pai, exaltando o Seu nome, Pai, porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, Senhor. Aleluia, Pai. Eu declaro, Senhor, a Tua palavra, Pai, correndo velozmente, Pai. A Tua palavra, Senhor, encontrando, Senhor, os nossos corações, Pai. A Tua palavra, Senhor, transformando e gerando vida, Senhor. A Tua palavra despertando e levantando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, a Tua palavra, Pai, ela tem primazia na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Pai, não voltando vazia, Senhor. Antes, Pai, aleluia. Antes, Pai, ela vai cumprir tudo aquilo, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor a designou, Pai. Eu te dou graça, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu preciso, Senhor, da sua graça, Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Boa noite, queridos. Podem se sentar. Eita glória. Que tempo bom. Irmãos, se minha voz falhar, me perdoem, mas eu vou precisar dar umas paradas para beber um pouco de água, para molhar um pouco. A garganta já está quase boa. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Nós tivemos um tempo maravilhoso. Nosso ministério, periodicamente ele faz uma reunião lá em Campina Grande, junto os pastores do Ministério Verbo da Vida. É uma reunião mais de família, mais ali do ministério mesmo. Ele chama os pastores, diretorias do Rema, para que estejam lá alinhando algumas coisas, conversando, trocando umas ideias, ouvindo umas orientações, uns puxõezinhos de orelha, faz parte, né? Graças a Deus. Mas recebemos orientações preciosas lá. E é um momento que também nós temos a oportunidade de ver missionários. Os missionários vão apresentar para os pastores, para o ministério, o que está acontecendo no mundo. Amém? Nós tínhamos missionários da Europa, nós tínhamos missionários da América do Sul, nós tínhamos missionários de diversas localidades. E foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção. O irmão William, o missionário William, esteve aqui com a gente no domingo passado. Não sei se todos estavam aqui. Ele também é um missionário que estava lá na conferência e nos abençoou muito com a palavra de Deus no último culto. Amém? Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu naquela reunião, para despertar também a igreja em relação a isso. Nós, num momento no período da manhã, numa reunião de trabalho, essa reunião de pastores não é férias não, viu, gente? É trabalho que não acaba mais, viu, gente? O negócio pega pesado do começo do dia já. Né? O JR estava lá com a gente, é mocotó já desde do café da manhã, né? Vânia é prova disso, né? Tinha até mocotó no café da manhã lá, gente. Na Paraíba é assim, gente. O mocotó começa cedo, amém? E lá também a gente teve essas orientações, ministrações com muita substância para nos guiar. Eu achei interessante, gostaria de destacar aqui para os irmãos, que duas cidades no Brasil, com mais de 200 mil habitantes, ainda não tinham uma igreja. E havia uma direção do pastor Bud para que a palavra do Senhor alcançasse
todo o Brasil. Amém? Então, nós já estamos com o ministério avançando para a Europa, para os outros países da América Central, para a própria América, amém? Ásia, nós estamos indo para um monte de lugares. Mas ainda no Brasil, 2 cidades com mais de 200 mil habitantes ainda não tinham uma igreja Verbo da Vida. Falei, olha que interessante, né? E que cidades eram essas? Uma é Santarém. Vocês conhecem Santarém, quem já olhou, tive curiosidade de olhar no mapa, é um lugar meio difícil mesmo de chegar. Mas é uma cidade enorme, ela tem mais de 200 mil habitantes. E também tinha uma cidade chamada Uberaba, que você já conhece, né? Nós temos até o Solar Uberaba. Uberaba também não tem uma igreja Verbo da Vida. Falei, gente, por que será, né? E aí a igreja se mobilizou, o ministro orientou que a gente estivesse ali todos juntos, orando por essas cidades. Mas orando o quê? Orando pelas vidas? Orando por ministros? Exatamente, orando pelas vidas, orando pelo ministro, gerando no reino do Espírito, uma igreja naquele lugar, um ministro, um pastor para aquele lugar, apoiadores para aquele lugar. Vocês sabem que o pastor não faz nada sozinho? Amém? O pastor Wellington não está aqui, a igreja tem que continuar funcionando, é desse jeito que funcionam as coisas. Amém? O pastor não faz, é uma anoria sozinha, não faz verão, o pastor sozinho não faz uma igreja. Amém? Então, nós oramos por um pastor para aquela região, para essas 2 cidades, nós oramos por apoiadores, por aqueles que vão pegar junto, o Ministério de Socorros, aleluia, eu sou grato por essa equipe maravilhosa, aqui nós temos uma equipe maravilhosa de ministros de socorros que apoiam aqui, pegaram junto com a visão com o pastor Wellington e estão todos caminhando junto, que coisa maravilhosa, e nós fizemos a mesma coisa, oramos também para que houvesse um coração sensível à voz do Senhor, disponível para ir para aquele lugar, para alcançar as vidas, para alcançar aquelas pessoas que estavam naquelas cidades. Amém? E é interessante que o pastor Wellington contou isso. Falei, o pastor Wellington vai falar toda a minha pregação, né? Mas ele falou isso que aconteceu lá. Então, para Santarém, o pessoal identificou uma pessoa para ir para lá, identificou um grupo de pessoas para ir para lá e oraram por isso. Eu acho que o Uberaba ainda não tinha, mas ficamos no campo das orações, oramos, intercedemos por aquela nação, por aquela cidade. Amém? E nós também fizemos uma oração por Lauro de Freitas, na Bahia. Uma cidade também com mais, eu fui observar, ela também é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, mas ela está na região metropolitana de Salvador e também não tem uma igreja Verbo da Vida. Algumas iniciativas começaram e não evoluíram ali, mas tinha um coração também orando por aquela cidade. Amém? Com certeza, Guga estava orando por aquela cidade, porque a mãe dele e a irmã dele moram lá em Lauro de Freitas. E é distante para elas conseguirem ir à noite ou no final de semana e voltar até Salvador. Tá? Apesar de fazer parte da região metropolitana. Então, tinham corações orando para que ali houvesse uma igreja. E um pastor se levantou, um homem de Deus se levantou, falou, eu tenho essa cidade no meu coração, não sou da região da Bahia, mas eu tenho essa cidade no meu coração. Tá? Porque vidas estavam orando por aquela cidade, vidas estavam intercedendo, pedindo uma igreja, pedindo que a palavra da fé chegasse naquele lugar para alcançar vidas e trazer a liberdade que a palavra nos traz. Amém? Como a missão que foi dada pelo apóstolo Bud. Amém? Então, Lauro de Freitas também foi uma das igrejas que nós oramos. E alguém se levantou lá e ele já vai ter um local para começar, né, Guga? Se ele quiser, já tem uma casa para começar lá. Amém? E é desse jeito, irmãos. A gente precisa pegar junto, a gente precisa estar envolvido como igreja, como corpo de Cristo, uns pelos outros, orando uns pelos outros, porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós vimos aqui o treinamento do departamento do DI. Amém, que bênção, gente, que bênção. Por quê? Porque a gente começa a despertar pessoas, começamos a despertar aqueles que ainda estão imaginando, o que eu vim fazer aqui? Qual será o que o Senhor quer que eu faça? Aleluia. Ele quer que você seja, primeira coisa que o Senhor quer da sua vida, que você seja salvo. Amém? Primeira coisa. A outra é que você ame os seus irmãos. E uma das formas que você pode amar os seus irmãos é servindo a Ele. O Senhor diz que quando nós servimos aos pequeninos,
aqueles que são imaturos na fé, estão chegando agora, acabaram de nascer, estaremos servindo a Ele. Quando servimos a esses pequeninos, servimos ao Senhor. Amém? Então, a outra coisa que a gente pode estar fazendo é servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor aonde? Nos departamentos. Começa servindo. Você não sabe se você tem um chamado. Se você tem um chamado e não serve na igreja, está na hora de começar a servir. Mas se você não sabe, começa a servir. Começa a procurar um departamento. A Júlia colocou ali, né? Se você tem interesse de servir no departamento infantil é um ótimo departamento para você começar a servir. Aleluia! Eu sempre gosto de sempre lembrar um missionário, um pastor que está lá no Canadá, né, Josafá, ele era professor do departamento infantil. Aleluia! O Senhor foi lá, de trás das malhadas, de trás, né, dos pecurruchos lá, foi lá e falou, olha, você vai ser enviado lá para o Canadá. Quando a gente não tinha nada lá no Canadá, ele foi levantado para ir para o Canadá. Ele, a sua esposa e os filhos foram para lá. Aleluia! Estão lá desbravando aquela terra, levando a palavra do Senhor, a palavra da fé para os canadenses, alcançando aquela população. Amém? Sendo obedientes ao Senhor. Que coisa boa, gente, que coisa boa. Então, o departamento infantil que eu estava falando é um ótimo lugar para começar, mas só tem o departamento infantil? Lógico que não. Lógico que não. Uma igreja pequena, você pode servir em todos os departamentos. Todos os departamentos, amém? Aleluia, nós temos o departamento da diaconia, nós temos o departamento de som, da multimídia, nós temos o departamento, o que mais que a gente tem aí? O departamento de música, secretaria de missões, aleluia, nós temos o evangelismo. Gente, nós temos N departamentos, amém? Para que tanto departamento, gente? Gente, é para abençoar as pessoas, é para abençoar aqueles que estão chegando, é para abençoar o reino de Deus, é para abençoar o corpo de Cristo, porque é aqui na igreja que nós somos edificados, é aqui na igreja que nós crescemos, é aqui na igreja que nós recebemos alimento espiritual. Aleluia, enquanto você está aqui, os pequeninos estão lá no departamento infantil, recebendo palavras, amém? Recebendo a palavra do Senhor, sendo edificados também, amém? É desse jeito que funciona, uns cooperando com os outros. Enquanto estamos aqui, a equipe lá da diaconia está lá cuidando da portaria, dos carros, da água, para que nada falte, que tudo esteja funcionando. O departamento de música atuou aqui agora, uma bênção, aleluia. Eu oro por esse departamento, para que ele esteja crescendo e avançando, porque eles são ministros do Senhor. E quando eles estão louvando, eu tenho certeza que, eu não sei se é a igreja que sobe, que o céu que desce, mas nós somos tocados pela unção do Senhor. Amém? Porque eles são um povo que estão aí consagrados ao Senhor, estão orando pela igreja, estão orando pelo crescimento, estão orando pelo avanço da obra aqui no plano piloto, no Verbo Azasul. Amém? Então, juntos, pegando junto com esse povo, Pai. É pegando junto com esse povo. Não somos separados, somos um único. Amém? Somos um único corpo. E nós precisamos estar cooperando uns com os outros, para que a obra do Senhor esteja crescendo e avançando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não sei para que foi tudo isso, mas vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Eu achei interessante que o pastor Wellington estava ministrando e a minha filha Júlia estava lá atrás, ouvindo. Em algum momento ele falou que Jesus está voltando. Vocês creem nisso? Aleluia, Jesus está voltando, gente. Aleluia. E os dias estão mais próximos que quando ele foi. Isso é óbvio, né, gente? Mas Jesus está voltando e ela perguntou, pai, como é que o pastor Wellington sabe disso? Aleluia. Júlia, eu vou ter uma história longa para te contar. Mas ele sabe porque está escrito na palavra. Amém? Está escrito na palavra que ele vai voltar. Isso foi uma das promessas que ele foi. Eu vou me preparar um lugar, mas eu vou voltar. Então, a primeira coisa que eu posso ter certeza é que ele vai voltar. Amém? Aleluia. Ele foi preparar um lugar, há mais de 2000 anos, para que nós pudéssemos estar com ele sempre. Isso está escrito na palavra dele. Amém? Que ele voltaria para nos buscar. Aleluia. E quando é que vai ser? Uma pergunta bem sempre junta de outra. Aleluia. O Nicolas vai chegar nessa época. E quanto é que vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Senhor falou, isso não é
vocês não sabem disso, eu não sei disso, e Jesus falou para eles, fiquem tranquilos, que vão ter os sinais, mas o dia exato, a hora exata, ninguém sabe. E é por isso que ele nos aconselha, estejam vigiando, estejam cuidando, estejam preparados, estejam prontos, porque o Senhor falou que vai ser como o dia vai ser como um ladrão. Vão estar dois numa cama, um sobe e o outro fica. Seria bom que fosse todos, né? Mas o Senhor falou que vai um subir e pode ter o outro ficar. Pode subir os dois também, pode ficar os dois também, tá? Mas é que pode acontecer isso. Estarão dois no campo, um vai e o outro fica. Porque depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós dissemos ao Senhor. Depende de como nós estamos levando essa nossa vida. Amém? Aleluia. Então é isso. O Senhor falou, vai ser assim. Esse encontro de Cristo com o Senhor, o encontro da igreja com o Senhor nos ares, vai ser de repente. Amém? Mas algumas coisas estarão acontecendo que vocês precisarão estar preparados. Aleluia. Então, além da promessa, além do que ele já fez, uma das coisas que o Senhor já fez, ele falou que nos últimos dias o Espírito dele seria derramado sobre toda criatura, todos os filhos, aliás. Todos os filhos iam receber o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo ia vir habitar e eles iam receber. Essa foi uma promessa feita lá no livro de Joel 2:28. Ele falou, olha, nos últimos dias, e foi confirmado em Atos, que nos últimos dias o Espírito do Senhor ia ser derramado, e os filhos, os servos, eles profetizarão. Aleluia! E isso aconteceu já. Aleluia! Uma parte dos últimos dias já foi dada. Uma parte dos últimos dias já foi feita. A promessa já está próxima de cumprir. Aleluia! Como é que a gente sabe disso? Nós temos também os sinais. Quando a gente vê lá, Mateus 24, se vocês quiserem abrir comigo, Mateus 24:6, o que a gente vê lá? São os sinais. Mateus 24:6. Eu vou lendo aqui, para a gente ganhar tempo. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Amém? Então esses são dos primeiros sinais que a gente vai estar acompanhando. Mas esses sinais já estão acontecendo, gente. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos. Gente, isso já está acontecendo. Então, esse é um dos sinais que já chegaram. Amém? Glória a Deus. E o Senhor fala assim, atentai para a parábola da figueira. A parábola da figueira está lá em Mateus 24 também, lá no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os frutos e os ramos se renovam, brotam. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esse é um capítulo do livro de Mateus que tem várias revelações a respeito do fim. Amém? Estou lendo algumas partezinhas deles, para a gente ter uma ideia de como que a gente sabe que ele está voltando. Amém? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. Aleluia! Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que isto aconteça. Aleluia! Então nós temos uma outra promessa, uma outra profecia aqui se cumprindo. Quando a figueira começar a brotar, vocês podem ficar ligados que está próximo do fim também. A figueira simbolizava a nação de Israel, que foi dispersada, perseguida, quase dizimada. Há 2000 anos atrás ela vem nesse processo. Desde lá, da perseguição, da diáspora, eles estão sendo nesse processo. Se espalharam pelo mundo, foram perseguidos, quase exterminados. E 2000 anos depois, em 1948, nós vimos o Estado de Israel se unificando novamente, os judeus vindo de todos os lugares
e a nação não é que está prosperando e avançando de novo? Eita glória, só pode ser Deus. Aleluia. E a palavra diz, olha, a geração que viu a figueira florescer, essa geração não vai passar. Amém? Que geração é essa? A geração de 48. Sabia que ela ainda está no nosso meio? Ela está aí. E a palavra diz que essa geração não vai passar. Amém? Então, se os últimos dias já estavam próximos, a gente está vendo que os sinais estão aí. Amém? Então, os dias estão próximos realmente. Eu fico marcando pela vida do meu sogro. Meu sogro é de 48. Falei, sogrão, fica vivo aí, cuidado aí, hein? Você é o meu relógio. Ele é de 48. Aleluia. Ele sempre me lembra. Essa geração não vai passar. Amém? E além disso, gente, nós temos na palavra vários sinais relativos à tribulação. O que são a tribulação? Vai haver um período chamado período de tribulação. Quando a igreja for arrebatada, amém? Nós cremos, tá? Nós cremos no arrebatamento antes da tribulação. Tem alguns que creem que o arrebatamento da igreja, tá? Não a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja se dará no meio da tribulação, um período de 7 anos. Tá? Outros creem que vai ser no final da tribulação a igreja seria arrebatada. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação, isso vai ser a marca do início da tribulação. Amém? Como que a gente sabe de tantas coisas assim? Graças ao Rema, né, gente? Aleluia! Você não acha que eu sou tão inteligente assim, né? O Rema me ajudou todas essas coisas. Quando a gente ouvia falar de uma matéria chamada escatologia, eu falei, gente, esse negócio não deve ser nem de comer, nem de passar no cabelo, porque não dá para entender um negócio desse, o negócio é complicado, mas graças a Deus, pelo Rema, pelos professores abençoados, que nos ensinam, que têm paciência conosco, amém? E que a gente vai entendendo todas essas coisas. Então eu gosto de lembrar sempre assim, a igreja, ela não vai ficar na tribulação. Então eu falei, eu não vou nem me preocupar tanto com o que vai acontecer lá, porque eu quero ir subir antes. Amém? Então, eu falei, bom, vai ter um monte de coisa na tribulação, tá? Mas essas coisas, elas já estão sendo sinalizadas. Amém? A palavra diz que essas coisas precisarão acontecer antes. Uma guerra em âmbito mundial. A gente viu guerras mundiais no século passado já. Até antes disso, não era possível ter uma guerra mundial. Com todas as nações envolvidas, não era possível. Mas a partir do século passado, guerras mundiais já eram possíveis. A gente viu a Primeira e a Segunda Guerra. Por quê? A palavra diz que todas as nações se voltariam contra Israel. Isso seria uma guerra mundial. Isso está nos sinais da tribulação. Tá? Então, nós já temos uma condição pronta para que isso aconteça. Isso ficou pronto em 1945. A partir de 1917, quando a gente teve a Primeira Guerra. E já tivemos a Segunda Guerra. Amém? E estamos aí com os rumores, né, de Terceira Guerra. Eita glória! Mas não se preocupe, gente. Antes disso, a igreja sobe. Amém? Mal crescente, degradação moral, iniquidade, maldade, crueldade. Vocês estão vendo alguma coisa disso acontecendo? Maldade, crueldade, morte. A gente está vendo isso acontecer. Ele diz que na tribulação nós teríamos também apostasia e falsos profetas, se levantando como se fossem Cristo. Isso a gente não está vendo tanto assim nas mídias aí. Comunicação a nível mundial. Aleluia. De repente, ficou tão fácil a gente alcançar todo o mundo de uma única vez. A televisão hoje transmite eventos, né? A gente fala de televisão, né? Eventos ao vivo para o mundo inteiro. Aleluia. A internet, mais rápido ainda. É tempo real. Você vê mais rápido pela internet ainda. Então, nós já temos condições para uma outra coisa acontecer. Lá no meio da tribulação. Em Apocalipse diz que vão existir 2 testemunhas que vão pregar a palavra no final dos tempos ali para convencer, para converter
e espalhar a palavra do Senhor, e essas duas testemunhas, elas vão ser mortas no meio da tribulação, e essa notícia vai correr o mundo em 3 dias, 3 dias e meio, todo mundo vai ficar sabendo, e elas vão ressuscitar. Depois de 3 dias e meio, essas testemunhas, apontadas na palavra, elas vão se ressuscitar. E todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo sabe o que está acontecendo com essas testemunhas. E essa condição, para que essa notícia corra ao mundo inteiro, já está pronta também. Aleluia. Anticristo, um governo único, religião e economia únicos, unidos. Isso era um negócio que a gente não conseguia conceber. A gente viu impérios no passado, coisas acontecendo no passado, e nunca tinha uma unificação. Geralmente tinha um império, ele crescia, se desmantelava, no seu próprio peso, no seu próprio crescimento. O que a gente está vendo hoje? Nações soberanas, unidas em bloco. Nós vemos lá o bloco da Europa, nós vemos o bloco das Américas, nós vemos o bloco da OTAN, nós vemos os blocos se unindo. Mas a palavra diz que vai ter um governo único. Eles vão se unir com um único propósito. E a gente tem todas essas condições para acontecer. Nós vemos a ONU, por exemplo, a gente já tem gente ali da ONU. Quem é o presidente da ONU agora? A Rússia. Gente, está no mesmo lugar que a Rússia, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, está todo mundo no mesmo lugar. Nós temos uma única uma instituição que já uniu todos os países. Então, nós já temos a condição também para que isso possa estar acontecendo. Então, tudo aquilo que é pré-tribulação, sinais da tribulação, estão quase todas prontas para acontecer. Armas capazes de destruir toda a humanidade. Uma das coisas que vai acontecer no fim dos tempos, que o Senhor vai ter que intervir, é que eles estariam a ponto de destruir toda a humanidade. Isso aconteceria numa guerra no nível mundial, que não poderia mais, seria irreversível, seria o fim completo da humanidade. Essas condições, essa condição também já está pronta. Nós temos armas nucleares suficientes para destruir toda a Terra várias vezes. Várias vezes. Não é uma única vez. Quando é que essa condição ficou pronta? 1945, final da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica estava pronta. E aí a gente viu uma corrida armamentista e todas as nações, as grandes potências, têm essa bomba já. Pronta. Capaz de destruir a Terra várias vezes. Então a gente vê que todas as condições pré-tribulação já estão prontas. Então a gente tem que pregar essas coisas, gente, não é para ficar triste, não é para ficar com medo, não é para ficar apavorado, não é para fazer essas caras que vocês estão fazendo para mim agora. Amém? Aleluia! Eu estou dizendo que a mesma coisa que eu falei antes, Cristo está voltando, gente. Aleluia! Domingo retrasado a gente cantou, se emocionou, porque a gente se lembrou. Teve saudade. Eu falei assim, gente, que saudade de voltar para o Pai. Porque às vezes a gente canta, e são canções que nos lembram de onde nós viemos, para onde nós iremos. Amém? Então, de vez em quando, a igreja precisa ser lembrada, precisa ser despertada. Nós somos passageiros nessa terra, com esses corpos, esse tempo, ele está acabando, gente. Ele está acabando, ele não é um tempo que vai ser eterno, não, gente. A eternidade não vai ser com esse corpinho, graças a Deus, né? Eu quero ter 1,80 m de altura, pelo menos, tá? Brincadeira, gente. Não vai ser com esse corpo que a gente vai passar a eternidade. Amém? E não vai ser numa situação que nem nós estamos. Amém? De sofrimento, às vezes de morte, de injustiça, que a gente está vendo hoje. Amém? O milênio, a eternidade, vai ser muito diferente. Amém? É por isso que nós desejamos, nós ansiamos pela volta do nosso Rei. Amém? Glória a Deus. Gente, esse relógio está muito rápido. E eu só comecei. Glória a Deus. Aleluia. Como é que a gente vê que o juízo de Deus está chegando? A gente vê lá na carta de Romanos, na carta de Paulo a Romanos, tá? Que ele narra as coisas que acontecem, que despertam a ira do Senhor.
Quando é que isso acontece? Amém? Eu quero passar rapidamente aqui com vocês que situações são essas. Abram comigo Romanos 1:20. Vou começar pelo Romanos 1:16. Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois do grego. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Amém? Continuando no versículo 18. A ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Isso está lá em Romanos 1:18. Então, a ira de Deus, ela é revelada contra impiedade e justiça. Quando a impiedade e justiça, elas estão reinando, o Senhor se incomoda, porque vidas estão sendo ceifadas e exterminadas. Amém? Então, nosso Deus odeia a injustiça. Amém? Aleluia. Nós vemos que algumas coisas que acontecem quando nós temos uma inversão da adoração, uma inversão, a substituição de Deus pela posição do homem. Amém? Quando a gente vê lá em Romanos 1:20, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Que homens? Aqueles que negam, adoram a criatura, conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus, não dão glória a Deus, porque a criação, ela testemunha de Deus. Então, quando o homem, ele deixa de glorificar a Deus e passa a glorificar o homem, algumas coisas começam a acontecer. A palavra do Senhor diz que, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. Então, nós estamos falando aqui, o que nós estamos falando aqui? O que acontece quando o homem deixa de reconhecer, de dar glória ao Senhor, de adorar ao Senhor? Ele começa a adorar o homem, começa a exaltar o homem. E o que acontece? O Senhor libera para que haja todo tipo, ele seja entregue os seus próprios caminhos, a sua própria perversidade. E o que nós temos vendo no nosso dia a dia? Nos nossos noticiários, quando você liga a TV, assistindo filme. Esses dias a gente está assistindo, vimos um filme da Disney. Falei, bom, da Disney deve ser bom, né? Então, lá vamos assistir um filminho lá. Todas essas coisas, elas estão embutidas, essas mensagens estão embutidas nos desenhos, nos filmes, seja de criança, seja de adolescente. Essas mensagens humanistas, as mensagens estão lá, escritas. Amém? E elas vão contra aquilo que o Senhor falou para a gente, e a gente vê que é isso que está acontecendo. Mais um sinal. E é por causa destes sinais, dessas situações, dessas circunstâncias, que o mundo está indo para uma degradação. Amém? Então, a sociedade, não são somente os sinais, a sociedade também está se preparando, e ela está pronta para esse tempo. A gente vê que o mundo está exatamente como a palavra disse. Amém? Aleluia. Nós vemos essa situação, eu quero trazer um exemplo, que a gente sempre lembra de Abraão, quando a gente vê
a situação de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por quê? Qual que era o motivo? Lá em Gênesis 18, 20, diz assim: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. O que aconteceu? O cálice do Senhor, ele transbordou. Amém? Subiu ao Senhor esse sentimento de injustiça, de algo que estava acontecendo muito ruim em Sodoma e Gomorra. E é por isso que começou todo aquele contexto de Abraão intercedendo pelos justos de Sodoma e Gomorra. Amém? Ele estava lembrando que lá tinha uma família. E a gente já estudou a respeito disso, já leu sobre isso, já pregou sobre isso, em Gênesis 18 fala sobre isso. Amém? Que ele começou a interceder por 50, por 45, por 40, por 30, até que ele chegou a 10. E ele parou de interceder. Amém? Eu não sei, ninguém fala por que ele parou com 10, mas que ele parou com 10. Amém? E o Senhor, e o que aconteceu com Sodoma? Amém? Havia sim essa degradação, havia sim uma degeneração moral em Sodoma? Havia. Quando a gente lê Gênesis 19, 4 e 5, diz assim: quando os anjos do Senhor chegaram na cidade, os homens daquela cidade cercaram a casa. Lá em Gênesis 19, 4 e 5 diz assim: os homens de Sodoma cercaram a casa, tanto moços como velho, e o povo de todos os lados, e chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Essa era a situação de Sodoma e Gomorra. Todos, a palavra diz que todos estavam nessa situação. O nível de degradação moral, de injustiça, de perversidade, de iniquidades tinha chegado ao máximo. E esse clamor chegou até o Senhor. Por isso que o Senhor mandou os seus anjos para ver essa situação. Amém? E aconteceu o que a gente conhece, que o Senhor enviou fogo do céu. Mas antes disso, aqueles anjos tiraram Ló e sua família de lá. Amém? Ló tentou pregar ainda para os seus futuros genros. Ló tinha 2 filhas, esposa e 2 futuros genros. Falou para ele: gente, se manda, vamos embora daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. E eles o que fizeram? Riram de Ló. Como assim? Isso nunca aconteceu. Do que você está falando? Vai vir fogo do céu? Não, meu. Esquece isso. No final das contas, Ló só saiu, a gente sabe como é que foi a história, só saiu com a sua esposa, suas 2 filhas. A esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal e toda a cidade foi subvertida. Todas as 2 cidades acabaram, finalizaram. Amém? Tiveram o fim da sua existência. Aleluia. Nessa passagem, a gente vê a importância do intercessor, certo? A gente já viu como é importante ter alguém que interceda por uma cidade, interceda por alguém. Amém? Alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque por uma nação, alguém que se coloque por uma cidade. É importante que a gente entenda o papel e a importância da igreja nessas situações. Porque as coisas precisam acontecer na terra, o Senhor vai fazer através da vida de alguém. Amém? Por quê? Porque Ele designou que a terra seria dos homens. Então, para ter direito de fazer alguma coisa na terra, precisa de um homem. E o Senhor também, na sua soberania, Ele decidiu que ia ser desse jeito. Amém? Então, Ele precisa de alguém para interceder por uma nação, por uma cidade, por Lauro de Freitas, por Santarém, por Uberaba. Ele precisa que alguém esteja orando por uma cidade. Nós estamos orando agora também, adotamos o nosso pastor William, porque nós estamos orando também pela Bolívia. Amém? Porque a gente reconhece que ali tem a mão do Senhor, que o Senhor está cooperando com ele cooperando com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Estão todos nesse mesmo propósito. Amém? Então, a gente aprende com Abraão o quê? Que nós temos uma responsabilidade. Não é à toa que o Senhor nos chamou como nação santa, sacerdotes do Senhor. Sacerdotes do Senhor. O que fazia o sacerdote no templo, gente? Os sacerdotes, eles ministravam ao Senhor, mas eles tinham uma coisa que eles faziam. Eles intercediam pelo povo diante do Senhor. O povo não poderia chegar diretamente ao Senhor, porque eles não tinham sido salvos ainda.
O pecado ainda era uma barreira entre eles. Então, somente o sacerdote, depois de devidamente consagrado, devidamente purificado, ele poderia fazer esse trabalho. E hoje nós temos essa responsabilidade de sermos os intercessores. Os sacerdotes, eles queimavam incenso. A palavra diz que esses incensos levavam as orações, eram as orações que subiam ao Senhor. Amém? Prefigurando o papel do sacerdócio, o nosso sacerdócio. Esse sacerdócio que nós temos hoje, porque hoje nós temos livre acesso, graças a Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Com que finalidade? Para você ter um canal direto para pedir mais coisas para Ele, para você mesmo? Não, para que você seja um canal de bênção para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor ainda, para que eles possam ser alcançados da mesma forma, para que eles tenham acesso ao trono da graça também. Amém? Esse é o propósito, que você seja a ponte. A palavra diz que, assim como Jesus, somos nós neste mundo. Aleluia. Graças a Deus que Jesus não pediu que nós fôssemos crucificados. Amém? Porque Ele já fez isso definitivamente. Amém? Nós não precisamos fazer isso. Mas nós precisamos levar a palavra do Senhor até eles. Nós precisamos pregar a palavra. Por quê? É a partir da pregação da palavra, do conhecimento de Deus, da sua vontade, da sua bondade, da sua misericórdia, é que essas pessoas vão ser alcançadas e chegarão ao Senhor. Amém? E esse papel de intercessor, de mensageiro, daquele que vai levar a palavra, é nosso. Sacerdotes reais. Amém? Aleluia. Aleluia. Coisa boa. 8 minutos. Eu queria falar a respeito de uma outra cidade, Nínive. Outra cidade com mais de 200 mil habitantes. Eu só estou falando de cidade de 2.200 habitantes hoje, tá bom? Amém. A palavra do Senhor diz em Nínive, lá na carta, no livro de Jonatas, que Nínive era uma cidade grande. O irmão Neto aí conhece tudo de história. Nínive era a capital de... Peguei agora, você não estava preparado por essa, né? Nínive era a capital da Assíria. Capital da Síria. Amém? Porque teve um tempo que foi a Babilônia, mas no reinado de Senaqueribe, a capital foi transferida para Nínive. Então, a Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes. Mas você não falou que tinha mais de 200? Só contavam homens, né, gente? Só contavam homem, não contava mulher, não contava criança, não contava nada disso. Era só homem. Acima de 18, 25 anos, não sei, contava homem a partir de uma determinada idade também. Então, provavelmente, Nínive tinha entre 250 e 300 mil habitantes, com certeza. Era uma cidade grande, era a capital do reino assírio. Amém? Então, era uma cidade grande e bonita, porque os historiadores dizem que uma das 7 maravilhas do mundo, o jardim suspenso da Babilônia, eles estavam em Nínive também. Nínive é que tinha essa estrutura, essa que eles chamavam da 7ª maravilha do mundo. Amém? Atualmente, Nínive existe ainda, é a cidade de Mossul, no Iraque. E é uma cidade com a 3ª maior cidade do Iraque. Depois de Cabul, acho que é Cabul, Bagdá, aí vem Mossul. Amém? Então é uma cidade grande. Aleluia. E as semelhanças com Sodoma? A gente vê que era uma cidade que também teve um julgamento. O Senhor falou em Jonas 1:2, dispõe-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia, sua maldade, sua iniquidade, ela subiu até mim. Outra situação, similar à de Sodoma e Gomorra. Nínive ia ser subvertida em 40 dias. E ele levantou um profeta, um homem de Deus, para ir lá e ministrar a palavra para aquele povo. Olha só. E vocês sabem o que aconteceu com Nínive? Ela foi destruída? Não, não foi destruída. Aleluia. O que aconteceu com Nínive? Jonas 3, cadê Jonatas? Está aqui? Não, então foi por isso que eu lembrei dele. Os ninivitas, Jonatas 3, versículo 5, diz assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum.
Nínive era uma cidade tão grande que o profeta gastou 3 dias. Eu estou pulando uma parte que vocês conhecem, né? A história do peixe. Amém? Nínive era uma cidade tão grande que ele demorou 3 dias para passar por ela. 3 dias pregando a palavra, todos os dias. Imagina que era uma cidade com mais de 300 mil pessoas, que eu estou imaginando aqui pela projeção. Tá? Pelo menos o dobro ou mais que isso. Então, eles creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. E ele levantou o seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água. Jejum total. Amém? E foram cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamaram fortemente a Deus. Se converteram, e cada um do seu mau caminho e da violência das suas mãos. E houve um grande arrependimento. E viu Deus, que fizeram como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. E Nínive teve um destino completamente diferente de Sodoma. O que teve de diferente nessa cidade? O que foi diferente? Eles tinham o mesmo nível de degradação, eles tinham chegado no limite, o cálice deles se haviam transbordado, mas, dessa vez, o Senhor levantou um homem para ir pregar a palavra lá. Um homem de Deus, ungido. Amém? Quem é ungido aqui? Aleluia. Nós somos ungidos, irmão. Pode levantar a mão. O Espírito Santo habita em ti, irmão. Ele habita em mim, habita em você. Você foi ungido para pregar a palavra. Amém? Graças a essa pregação. Por que é diferente de Sodoma? O Deus era o mesmo. A iniquidade era a mesma. A situação de fim era a mesma. Mas o que aconteceu de diferente? O Senhor levantou um homem, um profeta, um homem de Deus, que naquela época de Abraão não tinha um profeta, um homem de Deus, para ir pregar a palavra lá, ungido, para fazer esse trabalho. Ló foi o único que pregou para os 2 genros, os 2 morreram. Resolveu nada. A esposa ficou pelo caminho, só conseguiu levar as 2 filhas que deve ter pegado pela orelha. Amém? Então, qual que foi a diferença de Nínive? Nínive havia um profeta. Nós sabemos que no Antigo Testamento, a unção do Espírito Santo vinha sobre profetas, reis e sacerdotes, para desempenhar essa tarefa. Por isso que Jonas não queria ir para Nínive. Vocês têm ideia por que Jonas não queria ir para Nínive? Por que ele odiava tanto aquele povo? Ele preferia morrer do que ir pregar em Nínive. Ele tinha uma certa rixa com Nínive, com os assírios. Gente, ele tinha um problema sério. Por quê? A Síria, os assírios, eles, quando estavam divididos em Reino do Norte e Reino do Sul, eles dominaram todo o Reino do Norte. Todas as cidades. Tomaram Samaria. Mandaram o povo para o cativeiro. Avançaram sobre o Reino do Sul. Judá tentou fazer a aliança com o Egito. Foram para cima, sitiaram Jerusalém, no reinado de Ezequias. E eu imagino que muita coisa ruim deve ter acontecido nesse período. A gente tem o relato disso na palavra, se eu não me engano, no livro de Isaías. Esse período que aconteceu essas coisas. Então, imagina Jonas tendo que pregar para um povo que havia quase exterminado o povo dele. Quase levado esse povo cativeiro, quase destruído a nação de Israel. Era para esse povo que o profeta, o Senhor mandou ele pregar. Aleluia. Era um inimigo pequeno? Não, a vontade dele falou, não, meu senhor, você vai destruir ele, pode destruir. Pode destruir, desce com fogo, pode fazer, porque esse povo é ruim mesmo. E o Senhor falou com Jonas. Jonas, é razoável essa sua ira? É razoável? Ele falou, com certeza é. Tinha motivo para ele odiar aquele povo? Tinha, gente, tinha. Se você estivesse no lugar de Jonas, será que você iria? O povo, o camarada que dizimou metade da sua família, ou toda a sua família, seus amigos, tudo aquilo que você conhece, e agora você iria lá, o Senhor está pedindo, vai lá e ora para ele ser salvo. Eita glória, olha aí,
Que maravilha! Será que iríamos? Eita! O que aconteceu então com Nínive? Nínive foi salva, foi restaurada, e o Senhor teve que tratar com Jonas. Amém? Lá em Jonas 4 ele diz assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso eu me adiantei e fugi para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é clemente, misericordioso e tardio em irar, grande em benignidade e que se arrepende do mal. É melhor morrer do que viver. Aleluia. Peço-te, Deus, peço-te, Senhor, tira minha vida, porque é melhor do que viver. E o Senhor perguntou para ele: Jonas, é razoável a tua ira? Será que a gente já ficou ofendido com alguém, magoado? E o Senhor teve que te perguntar: é razoável essa sua ira? Já ficou magoado com alguém? Já ficou chateado? Já ficou indignado, triste? O que você fez? Eu espero que você tenha guardado o seu coração. Porque o Senhor fala assim que a gente tem que perdoar, a gente tem que relevar, a gente tem que caminhar mais uma milha, amém? E ele diz assim, que aquele que não perdoa, não vai ser perdoado. Aquele que está brigado, ofendido, magoado, as suas orações nem chegam a ele. Amém? Então, amar, ele não é um sentimento, uma decisão. A gente tem que obedecer. Amém? Eita, meu relógio acabou, gente. Vamos lá. Aleluia. O Senhor não nos pergunta se a gente tem razão. Quem que está com a razão? O Senhor não faz essa pergunta, né, Vânia? Ele não pergunta para a gente. Quem que está com a razão? Ele ou você? Não, ele pergunta, você que é o crente? Perdoa. Ama. Caminha mais uma milha. Entrega a capa e a túnica. Ama o seu inimigo. Ele não falou para somente amar o seu irmão, o seu familiar. Ele falou, ama o seu inimigo. Esse que Jonas não conseguia nem perdoar. Aleluia. Jonas teve que quase estar à morte, quase morrer nessa viagem, para que ele se arrependesse, para ele que caísse em si. Amém? O coração de Deus, quando a gente lê em Jonas 4:9, diz assim: você tem alguma razão, o Senhor falando para ele, para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu, sim, eu tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. Jonas teve aquela conversa com o Senhor, e ele foi lá, ficou lá isolado, estava indignado. Esse sentimento de justiceiro parece que é meio normal com os profetas. O profeta, ele gosta das coisas certas, assim, ó, justo, correto, amém? E aí o Jonas estava muito indignado, porque ele estava olhando toda a cidade, num calor, e o Senhor fez crescer para ele uma planta, que deu uma sombra para ele. Ele ficou alegre, feliz. Aí naquela mesma noite, o Senhor mandou um vermezinho que comeu a planta secou e murchou. Aí veio o calor de novo, ele ficou indignado de novo, porque a planta morreu. Aí o Senhor dá um ensinamento para ele, pergunta assim, você ficou bravo com essa planta que ela morreu? Você tem pena dessa planta que, embora você não tenha podado, você não plantou, não cuidou dela, não tenha feito ela crescer, ela nasceu numa noite e na outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse é o coração do nosso Pai. Ele ama vidas. Vidas importam para Ele. Não importa se Ele é teu inimigo, porque se Ele é teu inimigo, é problema teu, porque Ele não tem inimigos. Amém? O Senhor não tem inimigos. Talvez você tenha alguns inimigos, mas você já sabe o que você tem que fazer com eles, amá-los. Amém? O Senhor não tem inimigos. Ah, mas e Satanás é inimigo? Não, Satanás já foi derrotado. A sentença dele só não foi cumprida ainda. O Senhor não tem inimigos. Aleluia. Amém? Se você tem inimigo, você tem um problema. Você vai ter que resolver com ele, porque o Senhor não tem inimigos. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso que diz a palavra?
Então ele morreu por todos, inclusive por aqueles que você não vai com a cara, que você vai ter que orar por eles, que você vai ter que dar um presente para ele, que você vai ter que fazer outras coisas, servir junto com ele, eventualmente se ele vier para a igreja, amém, dar suporte nele, substituir ele na escala, amém, aleluia, glória a Deus, gente, aleluia. O que acontecia então com Jonas? Jonas, ele não conhecia bem o coração do pai. Aleluia, porque se você conhecesse o coração do pai, você já sabia que isso ia acontecer. Ele não conhecia direito a natureza do pai, esse amor pelas nações. Nós estamos falando, gente, de algo que estava lá no Antigo Testamento. Amém? Que eles achavam que tudo o Senhor fazia, que o Senhor, ele matava, tudo era responsabilidade do Senhor. Mas aqui, nesse livro, no livro de Jonas, o Senhor começa a mostrar para Jonas e para ensinar para nós que o Senhor ama vidas, independente de. Se você tem um problema, é problema seu, porque Ele ama essa pessoa que você tem problemas do mesmo jeito que Ele te ama. Amém? E Ele quer que você seja sacerdote também, que você esteja orando por essas vidas, que você esteja intercedendo por essas vidas, que você esteja pregando a palavra para essas vidas, levando a palavra para elas, para que elas também sejam alcançadas, para que elas também não passem, não morram, não estejam condenadas a uma morte eterna. É o mesmo propósito. E Ele conta comigo e contigo. Ele nos chama de cooperadores. Aleluia. Ele quer fazer conosco. Para isso Ele enviou o Espírito Santo. Enviou Jesus Cristo primeiro para que fôssemos salvos. Enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos capacitados. Para que nós fôssemos eficientes na pregação da palavra. E quando eu falo pregação da palavra, não é só o pastor, não é só o evangelista, não é só o apóstolo, porque o Senhor nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Foi sacerdócio real, para estarmos intercedendo por aqueles que não conhecem ao Senhor ainda, para estarmos ministrando junto ao Senhor por essas vidas, e para sermos ministros da reconciliação. O que é o ministro da reconciliação? É aquele que vai reconciliar o mundo com Deus. Assim como Jesus era, somos nós neste mundo. Amém? Aleluia. Eu espero que essa palavra ela tenha tocado o seu coração. Amém? Porque eu sei que ela falou muito comigo, tá? E eu gostaria realmente que ela trabalhasse no seu coração, porque todos nós fomos chamados. Todos nós fomos convocados para pregar o Evangelho. Porque às vezes a gente olha pregar e acha que pregar é para quem está no púlpito. E não tem nada a ver com pregar de púlpito. Fala a palavra. Pregar significa ministrar a palavra. Nós precisamos ministrar a palavra. Tem pessoas que o pastor não vai conhecer e só você vai alcançar a vida dela. E você, através dos seus lábios que louvam ao Senhor, que exaltam ao Senhor, através dos seus lábios, daquilo que sai da sua boca, você vai alcançar vidas para o Senhor. Amém? Aleluia. Vocês foram abençoados? Ô Pai bom, o Senhor é bom.